Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista, aqui ao vivo, hoje, terça-feira, dia 15 de maio. Eu digo isso porque o programa reprisa, né? Ele reprisa na madrugada de quinta-feira, na madrugada de domingo, mas ele é sempre feito ao vivo, né? Ele acontece ao vivo aqui, direto de Cachoeira Paulista, ao meio-dia das terças-feiras. Mas você é bem-vindo em qualquer horário que você estiver nos acompanhando, né? Porque o programa só acontece com a sua participação, né? Ele precisa de você. Você é o nosso produtor aqui no Trocando Ideias, porque ele está aqui para responder perguntas, para te ajudar em algumas dúvidas, né? Aquilo que você precisa saber um pouco mais sobre a igreja, enfim, né? E assuntos diversos do nosso dia a dia que você gostaria de contar com a nossa ajuda. Então, nós estamos aqui para isso. Sempre aqui comigo, né? Eu tenho sempre 2 convidados e praticamente fixos, né? Mas raras exceções, né? Nós temos alguns substitutos, mas sempre aqui comigo, o professor Felipe Aquino, né? Nessa disposição, gente, que eu fico impressionada com a disposição desse homem de estar sempre a postos. Estamos aí. A gente vai fazendo o que Deus quer que a gente faça, né? Dentro da realidade, dentro do possível. Eu costumo dizer, sem correr e sem parar. Devagar e sempre. Muito bem, muito bem. Tá bom, tá aí então, sem correr e sem parar. E essa também, gente. Adriana Pereira, ela não corre, mas ela também não para de jeito nenhum. Nem dormindo, gente. Eu já morei com a Adriana, nem dormindo ela para. Ela fala, ela conversa, ela tá ali firme e forte. Sempre, a gente estuda, né? A Carla dormia, eu acendia a luzinha e ficava estudando. Aí a minha luz estava atrapalhando ela, eu passei a escrever no escuro. Gente, ó, ela consegue fazer isso. Mas não pode perder a hora da graça, né? Então eu penso assim que estar aqui, né, substituindo a Luzia nos dias de férias dela, de descanso necessário, é um desafio muito grande que me põe para estudar e é uma oportunidade ótima para eu me aprofundar nos documentos da igreja, no catecismo da Igreja Católica. Mas você já é membro oficial aqui também da equipe então tá bom. Ideias, né? Não adianta, sempre que nós somos tudo um bolo, Oswaldo, eu, você, Luzia, a gente está aqui, né, para fazer a coisa acontecer, né? Está à disposição de Deus, está a serviço da evangelização e partilhar o que é uma vida cristã, como conseguir viver os propósitos que a igreja nos propõe, que não são tão difíceis. O mundo diz que é difícil, que está fora de moda, mas não está não, viu? Está muito, muito perene, é perene, né? Não se desfaz com o tempo. Aquilo que a igreja propõe para que a gente viva é caminho de felicidade, é caminho de santidade, é caminho de força, né? Todo mundo diz que é muito austero, eu digo assim que é muito bom ser cristão. É ótimo, né? Vale a pena, né? A gente encontra forças aí para aguentar muito mais desafios, eu acho, né? A gente tem muitos, mas a gente também consegue levar adiante. Hoje, lembrando que no Trocando Ideias, sempre no final, nós temos a participação do Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida. E hoje ele vai responder a pergunta de uma telespectadora de Curitiba. Então, fique atento aí no final, porque está muito interessante a participação de Dom Orlando. E nós já vamos começar aqui. Nossa, Adriana, eu vou começar com você hoje. Um assunto bem interessante, bem atual, tá? Você que gosta sempre, você que é professora, mas também com os seus filhos educar com exemplos, vamos lá. A pergunta é o seguinte: um bom católico pode assistir novelas? Olha, eu vou dizer a você o seguinte, não só novela, mas qualquer narrativa seriada. Pode ser minissérie, pode ser série, que está muito, muito comum tudo isso, né? Nós temos que ver... As sagas, né? As sagas, nós temos que ver o contexto, né? Nós temos que entender o que está sendo passado ali. Um dia, né, a minha irmã chegou e falou, é maravilhosa essa série, não sei o que, você precisa assistir. Ótimo, fui lá, um dia eu consegui um tempinho, assisti o primeiro episódio. Ali, naquele primeiro episódio daquela saga, eu já encontrei coisas que não eram pertinentes à minha fé e que não me construiriam como pessoa.
e até poderiam vir a minar a minha fé pela maneira que é colocada. A parte que eu avaliei como parte de comunicação, que eu precisava ver, né, que ela estava me indicando, porque eu estava falando negócio de análise de imagens, né, que eu estava estudando isso no mestrado, até valeria muito a pena, porque realmente a forma da captação da imagem era muito bonita, cinematográfica e tudo mais. Então eu digo a você, é preciso ver o contexto, é preciso ver o que ali está e avaliar se realmente vale a pena. Tudo te é permitido, mas convém você ir deixando certas linguagens, certas, vamos dizer assim, até ideologias que entram a partir dessas narrativas. Bom, nós estávamos num congresso, no Encontro para Juízes, lá em Vitória, no Espírito Santo, teve agora em dezembro passado, todo ano eles se reúnem, e um dos pregadores que nos levou, que nos mostrou, ele falou estava falando sobre algumas ideologias, né? Sobre o marxismo, sobre o comunismo, e foi colocando como isso está nas narrativas seriadas. E vai disseminando. Sim, aí ele pegou o trecho de uma novela e mostrou o discurso de dois irmãos. Primeiro ele mostrou o discurso do Marx, a ideologia marxista, colocou lá, mostrou, fez o estudo daquilo e falou, agora eu quero que vocês assistam esse trecho desta novela para jovens. E tinham dois irmãos conversando sobre aquele ponto, e era exatamente a ideologia marxista. Então veja bem, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu não posso assistir uma coisa achando que é só divertimento. Né? Crítico, quando eu vi toda a construção daquele diálogo dos irmãos, daquela novela, mais ou menos uns 3 a 4 minutos de diálogo, onde toda aquela ideologia estava sendo passada claramente, então eu pensei assim, nossa, realmente a construção de toda a fala de personagem, a construção de toda a ideia deste capítulo, a construção de toda a ideia deste conjunto, dessa série toda, ela vai transmitir esse tipo de conhecimento às pessoas. E de uma forma muito bonita, muito bem feita, com arte, com tudo. Então nós temos que cuidar disso também. Então eu penso que, assim como a palavra de Deus diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, nós precisamos conhecer, saber, entender e avaliar. Vale a pena eu colocar isso dentro da minha casa? Esse tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo vai contribuir para a minha vivência social, para a minha vivência de fé? O que isso pode causar a mim? Se é algo que vai trazer conhecimentos, vai trazer coisas que você consegue discernir, ótimo. Mas não sente para assistir qualquer programa achando simplesmente, agora eu vou descansar. E ali você começa a beber, pode estar bebendo veneno junto, então cuidado. Então eu penso dessa forma. Antes de eu deixar um filho meu assistir qualquer tipo de filme ou desenho, a gente faz uma análise antes, eu procuro saber um pouquinho antes, analisar, buscar, saber quem já viu, o que viu, o que achou. Tem coisas que até tem coisas que não são tão legais, mas eu assisto com os meus filhos e quando volto a gente debate, fala. Também tirar do mundo totalmente não dá. Tirar de todas essas coisas não dá. Mas também aprender a conviver com elas, mostrando que nem tudo é inocente. Olha, isso é uma ideologia, isso aqui é um conceito X, isso não cabe na nossa fé, isso nós não vivemos dessa forma. Também aproveitar certas oportunidades para educar e evangelizar o filho. Mas também temos que ter muito cuidado com qual postura eu sento para assistir um programa de televisão. Simplesmente para descansar e me divertir, cuidado para não estar bebendo veneno. Exatamente, é aquilo que a Adriana falou no começo do programa, quando ela cumprimentou a todos os telespectadores. E você aqui na sua pergunta, desculpa, mas é porque não tem seu nome aqui, tá? Diz assim, um bom católico. Então, ser cristão e um bom católico dá trabalho, gente. Tem que ser esclarecido. Dá trabalho, a gente tem que estudar, a gente tem que estar ali junto, a gente tem que assistir, né? Não é, nossa, conhecia Jesus e tudo, não. Você tem que estar junto e tem que estar acompanhando e tem que ter esse senso crítico mesmo, né, do que deve e o que não deve. Preparar, Carla, os nossos eu vou contar um exemplo do meu filho. O meu filho mais velho, quando tinha lá os 10 anos de idade, ele chegou numa fase de assistir um certo desenho.
E quando ele assistiu esse desenho, eu não queria que ele assistisse esse desenho, mas todo mundo estava assistindo e ele, escondidamente, um horáriozinho ou outro, como toda criança, começou a assistir o desenho. Eu fiz de conta que não estava vendo e deixei ele assistir aquela semana, fiz de conta que não percebi. As reações do meu filho mudaram, ele passou a ficar mais impetuoso, mais irritado, mais confrontando. E eu comecei a observar o desenho, porque o desenho, o jovem daquele desenho, o garoto daquele desenho, contrariava o avô, todo mundo, e era vitorioso. Se tornava um herói depois daquilo tudo. E ele começou a viver algumas coisas daquilo. Imediatamente eu cortei o desenho e disse, olha, isso não está construindo, tal. Passado algum tempo ele voltou e eu tirei a prova dos 9. Ele voltou a assistir meio que de leve, meio querendo escondido, né? Eu deixei, percebi, mas deixei mais uma vez, as mesmas reações voltaram a ter. Aí ele pegou e falou para o pai dele, mas por que eu não posso assistir? Não tem nada de mal. Aí o pai dele sabiamente disse, né? Meu marido é muito sábio nesse ponto. Se você não consegue ver o mal que tem nisso, então você não está preparado para assistir este desenho. Então, se você quer assistir, você precisa perceber o que tem de bom e o que tem de ruim. Se você não perceber o mal que tem nisso, você não pode assistir. E eu acho que exatamente esse é um grande problema hoje de quem assiste novela. A gente sabe que as novelas hoje, elas vão moldando a mentalidade das pessoas. Moldam. Né? E o que a gente está vendo aí, principalmente nas televisões de mais audiência, né? É uma pregação sistemática de antivalores. Quer dizer, enquanto a igreja faz uma pregação de valores, humildade, desprendimento, castidade, fidelidade, etc., né? Né? O que a gente vê nas novelas é uma pregação refinada, com alta técnica, músicas adequadas, artistas belíssimas, de uma pregação de antivalor que vai entrando na cabeça das pessoas, como você falou de seu filho, vai entrando assim, né? Que nem aquela experiência daquele russo Pavlov, né? Jogou um sapo na água quente, o sapo pulou para fora, mas quando ele pôs o sapo na água fria, foi esquentando devagarinho, o sapo morreu sem sair dali. Homeopaticamente vai caindo na cabeça das pessoas, adultério, né? Não sei o que mais, e aí as pessoas começam a achar que isso é normal. Então, o católico, a pergunta é, o bom católico precisa tomar muito cuidado mesmo. Outra coisa eu pergunto, será que você não tem uma coisa também mais importante para fazer? Será que você não está deixando de estudar um pouco da palavra de Deus para ver novela? Não está deixando de rezar seu texto para ver novela? E, quem sabe, a missa para ver novela? Porque a gente sabe que na vida as coisas são questão de preferência. Tempo. Eu não tenho tempo de rezar. Será? Mas você tem tempo para novela? Quer dizer, tempo é questão de preferência. Quem está na frente da minha vida é Deus ou não é? Esses questionamentos precisam ser feitos. Eu não estou dizendo que não possa ver novelas boas, possa assistir. Eu acho que é difícil, mas esse discernimento é necessário. Ô Carla, tem um outro trabalho que a gente estudou, né? Quando eu fazia mestrado, a gente estudava a linguagem, né? A linguagem dessas narrativas seriadas são extremamente apelativas no sentido, na parte sentimental. Então, ela trabalha o quê? Praticamente os 7 pecados capitais, né? Aquilo que são as nossas fraquezas humanas. E trabalham de uma forma que acaba nos levando a achar que a vingança, o ódio, a raiva, sabe, o revidar ou criar uma situação complicada para o outro acaba sendo a melhor forma de eu me satisfazer. E não é um grande engano. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu lembro que a nossa professora nos pediu para analisar 10 minutos de um programa televisivo, de uma narrativa seriada. Eu liguei a televisão, eu tenho essa agora na minha frente, só tenho esse tempo, vou ver. Peguei 10 minutos de uma novela. Ali, em menos de 5 minutos, eu encontrei os 5 pecados, né? 5 pecados grandes ali, e motivando, como disse o professor Felipe, nos ensinando e motivando a viver aquilo. Então, nós temos que ter discernimento. Atenção, né? Vamos trabalhar, vamos pesquisar e vamos rezar também pedindo discernimento a Deus, né, do que e como assistir. Professor Felipe, a Jéssica Ribeiro pergunta assim: todos os padres fazem voto de pobreza? Ou eles podem receber direitos autorais, como no caso de padres cantores, por exemplo, acumulando patrimônio pessoal?
Bom, pelo que eu sei dos documentos da igreja, o padre que é de vida religiosa, que vida religiosa é que ele pertence a uma congregação ou pertence a uma ordem religiosa. Ele faz voto de pobreza, obediência e castidade. Ele não tem bens pessoais. Por quê? Porque a congregação, a ordem o mantém. Se ele precisa de remédio, se ele precisa de hospital, se ele precisa de alimentação, a ordem o mantém. O padre diocesano, aquele que é da diocese, da paróquia, ele faz o voto de obediência ao bispo, né? O voto de castidade, celibato, né? Mas ele não é obrigatório a fazer o voto de pobreza no sentido de não poder ter bens, ele pode ter bens. Agora, o voto de pobreza, como o sentido de viver uma vida simples, isso é obrigado para todos. Pobreza, obediência e castidade. O pobreza aí para o padre de ordem e o padre diocesano tem uma conotação um pouco diferente no sentido de poder ou não poder ter coisa no seu nome. Agora, o espírito da pobreza tem que estar presente em todos os padres. Isso não tenha dúvida, seja ele de ordem religiosa ou seja ele padre diocesano. Aí a resposta, né? E que a gente também tem que estar... Por exemplo, o padre Marcelo Rossi, né? Eu sou muito amigo do padre Marcelo. O padre Marcelo, tudo que ele recebe, contrato que ele faz, tem que sair no nome dele, porque são atividades pessoais. Mas ele, o que ele faz com isso? Isso ele já me falou várias vezes, ele emprega todo no serviço da igreja. Vive uma vida muito simples, vive com seus pais, lá em Santo Amaro, ali, né? Embora ele movimente muitos recursos e tal, mas a atividade dele é toda voltada ali para a igreja. Padre Léo, né? Os direitos autorais do Padre Léo, que sustentam também, né? A comunidade Betânia. Então, é assim, né? Cada um, mas... e o nosso Papa alerta muito, né? Esse, principalmente Francisco, falou muito a respeito da pobreza, da não ostentação aos padres, né? Claro, isso é aos fundamental. Nossos sacerdotes e bispos. Então, de buscar uma vida mais sóbria, né? Mas aí vai também do discernimento de cada um, né? E as possibilidades. Adriana, olha que legal, essa pergunta aqui veio de Cabo Verde, na África. Olha, então a Elisandra Ourico. Muito obrigada, Elisandra, né? Aí direto de Cabo Verde, na África. Tão bom a gente ver que a gente está chegando longe, né? Assim, levando a evangelização tão longe. Então, quero primeiramente parabenizar-vos pelo programa, pois através da televisão pude vos acompanhar aqui de Cabo Verde. A minha questão é, tento há muitos anos engravidar, pois sou casada e não consegui ainda ser mãe. Às vezes fico desanimada, mas fica aquela esperança em Deus de algum dia conseguir. Gostaria de ouvir a vossa reflexão sobre as mulheres que tentam engravidar e não conseguem. Obrigada. A gente aqui na comunidade tem várias irmãs de comunidade que tentam engravidar, não conseguem. Já convivi com várias pessoas nesta realidade. Existem alguns caminhos, né? O primeiro que a gente propõe é o do método Billings, o método de ovulação Billings. E a gente, ao conhecer esse método que é aprovado pela igreja, não é? Ele nos ajuda a entender o período de ovulação. E como alcançar esta gravidez naquele momento, que às vezes tem mulheres que esse período de ovulação é tão pequeno, tão curto, que às vezes passa desapercebido. Então, ao conhecer o método natural de ovulação Billings, essa mulher pode aproveitar esta data, reconhecer a data da ovulação e aproveitar este momento e conseguir a gravidez tão desejada. Não tendo conseguido desta forma, existe pela ciência algumas conduções dentro da parte normal, natural do ser humano para proporcionar a gravidez. Não é? Não as que não são aceitas, como a gravidez in vitro e outras. Então, existem alguns métodos que favorecem a fertilidade da mulher dentro desse conceito de naturalidade, unitivo, que é do homem e da mulher, e se alcançar a gravidez. E existem outro caminho, que é o caminho da adoção, e que na comunidade nós temos vários
casais que partiram para a adoção e têm sido muito felizes com as suas crianças, né? Até com seus jovens, né? Alguns já adotaram... doação tardia, né? Que eles chamam. Adoção tardia, né? Já com as crianças com 10, 12 anos, e aqueles que adotaram ainda bebê, estão sendo muito felizes na maternidade, né, do coração. Então, vale a pena você buscar, não é? Até onde... a medicina, em concordância com a moral da igreja, permite que você busque essa gravidez natural. Ou então, busque a adoção. Tem tanta criança precisando de um lar. E eu vejo assim como uma oportunidade incrível de trazer. Recentemente, um casal próximo a nós adotou 4 irmãos, né? Que benção. 4 irmãos, porque eles seriam divididos em outras famílias. Para não separar os irmãos, foi adotado os 4. Uma belezinha, a família está lindíssima, né? Eles têm, acho que se eu não me engano, 8 ou 10 anos de casado e praticamente seriam um filho a cada 2 anos, e já receberam todos. Nossa, são quadrigêmeos. Um de cada idade, desde um bebezinho até uma grandinha. Então, gente, existem meios e o cristão precisa estar aberto. Às vezes a gente está fechado à questão da adoção. Eu me recordo quando uma primeira pessoa da comunidade buscou esse caminho da adoção, no começo eu mesmo me percebi assim, meio assim, nossa, será adoção? Não sei o quê. Às vezes a gente não percebe que a gente tem uma certa resistência. É um preconceito, né? Existe, às vezes sem perceber, não é uma coisa assim que é latente dentro de nós, mas às vezes está ali dentro. E a gente percebe, e quando a comunidade, alguns irmãos de comunidade começaram a avançar nesse sentido, eu vi que beleza, que riqueza que é esse processo de adoção. É que a gente vê aí nas narrativas seriadas, né, essas adoções tão problemáticas, que dão problema no final, a gente acaba ficando com aquela ilusão na cabeça, aquelas histórias mal contadas. Mas olha, minha querida, vale a pena você buscar. São 3 caminhos. Primeiro, o método Billings, para se conhecer melhor e encontrar o período da ovulação e, quem sabe, conseguir naturalmente. O segundo, até onde a medicina pode oferecer esse caminho para você, dentro daquilo que é permitido pela igreja, aquilo que não foge à natureza humana. E terceiro, o caminho da adoção. Quero mandar um abraço aí para todos que nos assistem em Cabo Verde, também na África, e quero mandar um abraço para Moçambique, né? O padre... tão lindo, o padre Ademir, O padre Ademir está lá fazendo uma missão belíssima junto aos nossos irmãos salesianos, está feliz da vida e vamos ajudar a reconstruir essas igrejas, hein, padre Ademir? E nós também, né? Porque a gente fica vendo as postagens do padre Ademir e fica assim, eu fico com uma coceira, com uma vontade de estar lá junto, porque a alegria dele é contagiante mesmo. Então eu já quero agradecer a você, né, de Cabo Verde, em Moçambique, onde quer que você esteja, né, por estar aqui, vamos dizer assim, fazendo companhia, né, bebendo dessa fonte que é a Canção Nova. Eu sempre digo que Deus nos dá a graça de não termos ciência de todos os lugares onde a gente chega, porque assim a gente não fica com orgulho, né, com a soberba, assim, achando que é muita coisa. É bom a gente manter a bolinha baixa, mas ao mesmo tempo fica tão feliz de ver que a gente está chegando, né, que a gente pode levar o Evangelho a tantas pessoas distantes assim. E é por causa disso que eu quero dizer a você, né, como pessoas que podem contar com essa evangelização, que você pode fazer a sua doação por aplicativo. Quem hoje não tem um smartphone, gente? É muito difícil. Né, quem não tem hoje um smartphone que pode abaixar os aplicativos. Então, os aplicativos da Canção Nova estão aí, o da liturgia, o da rádio, o da TV, né, e tantos outros que tem por aí, e através deles você também pode fazer a sua doação online. Então, pode aproveitar, é rápido, entre aí nos nossos aplicativos e faça já a sua doação também, né? Que ela é muito bem-vinda e a gente pode chegar não só a Cabo Verde, mas a tantos outros lugares do mundo afora, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Tá certo? Professor, eu quero achar o nome dela aqui, ó. É Mara Andrade, de Contagem, Minas Gerais. Ela mandou 4 perguntas. Nós vamos fazer 2 hoje, né, e 2 na semana que vem, viu, Mara? Porque senão você vai monopolizar aqui o programa. Mas ela diz assim, as pessoas queridas de nossa família que já faleceram intercedem por nós aqui na Terra? Toda vez que eu vou viajar, eu lembro do meu avô que é falecido.
será que ele me protege ou intercede por mim de alguma forma? Olha, a igreja acredita que os mortos intercedem por nós. É bem claro no catecismo da igreja, tem uma passagem aqui, se não me engano, é o parágrafo 916, não tenho certeza absoluta, que diz assim, que quanto mais a gente reza por eles, mais a intercessão deles por nós é eficaz. Exatamente assim. Isso quer dizer o quê? Eles podem interceder por nós, ok? E o Papa João Paulo II, várias vezes nas homilias do dia 2 de novembro finado, o Papa João Paulo II várias vezes colocou isso, que os mortos realmente, eles intercedem por nós, né? Eu me lembro de um costume muito antigo, Carla, que a minha mãe tinha de acender uma vela para as almas do purgatório. Às vezes ia fazer uma prova difícil, ela dizia assim, não, vai tranquilo, eu vou acender uma velinha para as almas do purgatório, elas vão interceder por você. Então, as almas do purgatório, elas não podem fazer nada por elas, mas elas podem fazer por nós, né? Isso é bem claro aqui no Catecismo da Igreja, então eu creio sim que as pessoas que já morreram, podemos pedir a intercessão delas sim, ok? É claro que a Igreja recomenda com mais força fazer a intercessão para as almas que já estão no céu, os santos, os anjos, a Virgem Maria, né? Porque ali nós temos certeza pela canonização que eles estão santos, estão na comunhão com Deus, oferecem a Deus os seus méritos e fazem as suas preces por nós. Mas, como a igreja é uma comunhão de santos, a igreja do céu, da terra e do purgatório é uma igreja só, o Espírito Santo vivifica essa igreja completamente, o corpo de Cristo, então há esse intercâmbio de graças, né, entre o céu, a terra e o purgatório. E olha que eu já ouvi também, já fiquei sabendo que o professor Felipe tinha uma novena que ele fazia também para as almas do purgatório. Sim. Já ouvi dizer que o senhor fazia isso no cemitério. Então, ó, tá bem entendido, viu, gente, aí de intercessão pelas almas do purgatório. Então, vamos interceder. Aqui eu acho que a oração de São Francisco calhou bem, é dando que se recebe. Então, vamos rezar por eles, que eles também intercedem por nós. E assim a gente vai crescendo cada vez mais na fé, mas também na comunhão dos santos, né? Adriana, uma pergunta que chegou agora, de Ibaté, São Paulo. Andréia, ela diz assim: católico pode ouvir músicas evangélicas e receber oração de evangélicos? Tenho passado por um grande problema com meu filho e não consigo um católico para rezar aqui na cidade que moro. E olha que já pedi para muitos. Bom, a questão de ouvir música evangélica. As músicas evangélicas são músicas de louvor, são músicas que trazem a história de conversão, são músicas que falam dessa volta para Deus, são muito bonitas, né? Eu acho belíssimo, tem músicas maravilhosas, músicas evangélicas que eu gosto, às vezes até mesmo de ouvir, pela riqueza, pela beleza do louvor que elas são cantos de louvor a Deus, né? Existem algumas músicas que têm alguns erros teológicos diferentes da Igreja Católica, mas são poucas essas músicas que diferem um pouco da doutrina católica, né? Se a gente conhece a nossa doutrina, a nossa vivência, logo a gente vai perceber que ali tem um erro teológico, né? Mas fora isso, são pouquíssimas, uma coisinha ou outra, que às vezes até acontece na Igreja Católica mesmo, de compor uma música com um pequeno erro. A gente tem que ter só esse cuidado, tanto como uma e outra. Então, essas músicas são muito bonitas. Pedir oração, não é? A minha avó era evangélica, né? Eu tenho na minha família pessoas que são da vertente protestante. Eu fui orar pela minha avó, ela pediu, vem orar por mim, minha filha, eu gosto muito das suas orações, e eu fui, orei pela minha avó, ela falou, traga alguém para orar por mim, e nós fomos orar por ela, né, a minha avózinha já falecida. Então, assim, eu não vejo, né, o melhor seria, né, alguém dentro da nossa igreja, da nossa espiritualidade, fazer esta oração. Né? Não tendo nenhum outro recurso, eu acho que não teria problema, né, professor? Eu acho que, sobretudo, a gente não deve usar as músicas evangélicas na liturgia. Na liturgia, porque elas... A liturgia católica ela é muito específica de acordo com a missa.
E como eles não têm a missa, eles nunca vão fazer uma música litúrgica. Né, pensando, né, na missa, canto de entrada, ofertório, eucaristia, não. Então eu penso que, sobretudo, na liturgia não se deve usar. Agora, sabe, uma música evangélica que traga assim, uma edificação pessoal, e tem tantas músicas evangélicas bonitas. E de louvor são belíssimas. Não vamos negar nada, não. O que é bom é bom. Paulo VI dizia que às vezes Deus fala até pela boca do ateu, muito mais pelos nossos irmãos separados. Né? Não tem Eu vivi uma experiência muito boa em Aracaju, com Dom Lessa, né? O bispo, agora já é emérito lá de Aracaju. Ele fazia sempre um encontro ecumênico. Nós convivíamos com as igrejas evangélicas e foi belíssimo essas experiências de orarmos juntos, de estarmos juntos. Né? É maravilhoso, mas nós só temos que saber até que ponto nós vamos. Não podemos misturar isso com liturgia, como disse o professor Felipe. Mas, assim, sabemos que todos nós estamos em Jesus e em nome de Jesus. Né? Se você realmente não encontra ninguém, paciência, né? Se tem um irmão que possa rezar, ou melhor, orar pelo seu filho, né? Que eles fazem, infelizmente, essa distinção de palavra de oração e reza, para que para nós católicos é a mesma coisa. Mas, olha, busque mais um pouquinho dentro da Igreja Católica, se não encontrar, né? Não... Eu acho importante dizer, nós estamos na Semana da Unidade dos Cristãos, né? Sim. Toda semana que precede a festa de Pentecostes, a igreja coloca aí uma semana, né? Aliás, foi o Papa João Paulo II que instituiu isso, né? De rezar pela unidade dos cristãos, diferente do diálogo ecumênico, que é com quem não é cristão. Mas com os cristãos, a igreja tem essa preocupação, né? Dessa unidade. E agora, uma coisa muito importante, por que colocar na semana de Pentecostes? Porque a igreja acredita que só quem pode fazer essa unidade é o Espírito. Como ele fez, né, no dia de Pentecostes, né, que os apóstolos oravam de maneiras diferentes e todo mundo entendia nas línguas estranhas que eles estavam rezando. Então, essa semana é bom a gente lembrar, é uma semana de rezar muito para que haja a unidade dos cristãos. Cristo prometeu, haverá um só rebanho e um só pastor, haverá a unidade dos cristãos. Não sabemos quando, mas temos que rezar por isso. Vamos nos dedicar, então, aí a essa unidade, né? Professor, a segunda pergunta da Mara, lá de Contagem. Vamos voltar a ela. Ela diz assim, já ouvi dizer que a coruja, o animal, tem um significado ruim na Bíblia. Já procurei, mas não encontrei nada. O senhor sabe se tem? Não tem. E a igreja não discrimina nenhum tipo de animal, né? Porque quando Deus criou o mundo, Deus viu que tudo era bom. E tudo, a coruja estava no meio. Tudo é tudo, né? Já diz para de A coruja estava no meio. Então, não é. A coruja é um pássaro meio diferente, tem uns olhos meio grandes e tal, né? E alguns usam a coruja no esoterismo, no ocultismo, mas não é por conta da igreja. A igreja não coloca nenhuma correlação assim esotérica em relação a nenhum animal. A própria cobra, a própria serpente, né? Que os antigos usavam como símbolo do mal. Por isso, o Gênesis usa a serpente como aquele animal, né, para simbolizar o demônio, mas a própria serpente não quer dizer que foi criada por Deus. Ela se tornou má, como muitos animais se tornaram maus, por causa do pecado que entrou na história da humanidade. Mas um dia a serpente vai se tornar boa. Parece estranho, mas não é. O profeta Isaías, no capítulo 11, quando ele fala do reino messiânico, ele fala, quando Cristo voltar, vai acabar todo o mal da face da terra. Então ele fala, o urso vai comer palha ao lado, né, do cabrito. Olha que cena. O leopardo vai comer a palha do lado do cordeiro. E tudo que o leopardo quer comer, mas vai acabar. E ele não tem predador mais. Não, exatamente. E tem uma frase muito bonita que ele fala, né? A criança desmamada vai poder enfiar toca na mão da serpente e não lhe fará mal nenhum. Ou seja, nem a serpente vai fazer mal para ninguém. Ou seja, tudo que Deus... Isso é a volta ao paraíso. Haverá novos céus e nova terra. O que é esse novo céu e nova terra? É a volta de um paraíso onde não havia o pecado, por isso não havia o mal. Porque o mal é consequência do pecado. Romanos 6, 23, São Paulo. O salário do pecado é a morte. Né? Então,
deixa a coruja em paz. Talvez também porque ela seja o símbolo da filosofia, né? O símbolo então, da filosofia. Talvez eles tenham... Os olhos abertos. O que é a filosofia? A filosofia é você aprender a pensar. A filosofia, por que um padre estuda 3 anos de filosofia? Para ele aprender a pensar, raciocinar, induzir, deduzir, analisar, discutir, debater. Aí ele vai aplicar isso à revelação, à teologia. E a coruja é exatamente por isso, porque ela tem esses olhos abertos. Né? Tá aí, não fique brava com as corujinhas. Porque agora está na moda, né? Agora... Usar o enfeite da coruja para tudo quanto é coisa, né? Mas muito vem da comunicação também. Tem filmes que usam muito, né? Como Sabedoria, tem a saga que usa a coruja, está sempre atenta. Então tem essas influências também. Aquela história, né? O arco-íris... E ela é de noite, né? Acho que o povo também tem essa coisa, porque ela é um animal noturno, né? A coruja. Então, ela aparece mais à noite, enxerga. Então, acho que tem muita... Existem muitos símbolos, inclusive símbolos cristãos, como o arco-íris, que são usados por outros grupos e tudo mais. Mas nós não podemos abandonar os nossos símbolos, nós não podemos deixar de gostar de uma coisa porque alguém fez mau uso dele. Então, não. Vamos fazer um bom uso, vamos lembrar aquilo que ele traz de interessante, que nos ensina, né? Não é porque alguém usa um símbolo de maneira errada que a gente vai desprezar esse símbolo. O arco-íris é a primeira aliança que Deus fez com a humanidade. Noé botou como símbolo o arco-íris, né? Aí a nova era usa a borboleta como símbolo. Aí daí, deixa lá, a borboleta é nossa, é de Deus. Né? Ok, então vamos lá. Com todos os animaizinhos juntos. Adriana, o Elton diz assim, minha família é católica praticante. Participamos da paróquia, rezamos muito e estamos sempre ligados na Canção Nova. Obrigada, Elton. Mas nos últimos meses estamos passando por muitas provações com problemas de saúde, desemprego. Além de rezar e de buscar a solução desses problemas, o que mais podemos fazer? A inveja pode ser causa desses problemas? Ela pode atingir-nos? Olha, eu vou dizer a você... Quase não tem provação. Eu vou dizer a você o seguinte, todo cristão, a vida de todos nós, né, nascemos, crescemos, né, e nos desenvolvemos e estamos envolvidos em problemas, em situações, em desafios a serem vencidos. Tudo isso faz parte da nossa vida. A Adriana entrou para a Canção Nova, nunca mais ela teve problema na vida. Muito pelo contrário, eu entrei para a Canção Nova, doei minha vida a Deus, né? Trabalho para Deus, mas tenho meus pais adoecidos, tenho situações familiares a serem resolvidas. Então, tudo isso acontece conosco. O desemprego na família, tudo isso faz parte do conjunto do viver. O que nós precisamos é nos manter firmes na fé. Isto é, uma caminhada de fé segura, uma caminhada de confiança em Deus, para manter a serenidade, encontrar a sabedoria para conseguir vencer cada momento, perceber a mão de Deus nos acontecimentos, pedir a Deus a graça do discernimento quando tivermos que escolher entre este ou aquele emprego ou esta ou aquela oportunidade, porque constantemente somos desafiados na nossa vida cristã. Então eu digo a você, mais do que nunca é um momento de se fortalecer na fé e ir na sua caminhada buscando encontrar Deus, buscando aonde Deus quer que você esteja, o que você deve fazer e não se desesperar. Desesperar jamais. O Cleto diz, com Deus tem jeito. Talvez não seja aquele jeito mágico que a gente queira. Talvez se você se associar a certos grupos, você tenha vantagens, mas esse é o jeito de Deus? Essa seria a providência de Deus para a sua vida? Né? E eu conheço pessoas que estão muito bem na vida, cheia de dinheiro, cheia de tudo, mas num vazio interior que eu acho que é um mal muito maior do que o desafio de ter uma família orante, unida, enfrentando o desafio do desemprego, da saúde, de tudo, porque ali está a providência de Deus, ali está a mão de Deus com você. Agora, afastar-se da mão de Deus eu acho mais complicado, não é, professor? E eu acho muito importante ter o sentido do sofrimento.
né? Se a gente não tiver o sentido cristão do sofrimento, a gente não sofre em paz, né? O sofrimento, primeiro, ele é salvífico, né? O Papa João Paulo II escreveu Salvificis Dores, né? O sofrimento ele é salvífico, uma encíclica inteira, né? São Paulo fala, eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo, que é no seu corpo, que é a igreja. A paixão de Cristo não está completa ainda, porque a cabeça da igreja, que é o Cristo, sofreu a paixão, mas o corpo, que somos nós, estamos sofrendo essa paixão. Então, na missa, a gente oferece a Deus a nossa paixão junto com a paixão de Cristo. Por isso que na missa tem uma oração lá que diz, Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. O que é essa oferenda? É eu pegar todos os meus sofrimentos, sejam quais forem, e oferecer a Deus, como matéria-prima de salvação do mundo, junto com o sofrimento de Cristo. Não é? As pessoas que mais amaram a Deus são as pessoas que mais sofreram. Os apóstolos, quase que todos martirizados, o próprio Cristo, os santos e santas sofreram muito, e sofreram em paz, na alegria. É uma coisa que parece meio paradoxal, né? Os santos diziam, um santo triste é um triste santo, mas sofriam pra caramba. Mas por quê? Porque eles viam o valor salvífico do sofrimento, não é? E oferecido a Deus, eles gostavam de sofrer. Não é uma coisa masoquista, não. Não é? Santo Agostinho dizia assim, se você ama, você não sofre. Mas se você sofre, você ama o sofrimento. Parece meio esquisito, né? Se você ama, você não sofre. Mas se você sofre, você ama. Imagina uma mãe que ama o seu filho. Então ela não sofre de passar uma noite acordada com o filho. Por quê? Porque ela vê o sentido daquilo. E se ela sofre, ela ama o sofrimento. Por quê? Porque o filho está sendo beneficiado do sofrimento. Então, isso para o cristão é muito importante para ele não desanimar diante do sofrimento e não se desesperar. Duas coisas piores, né? Oferecer a Deus em ação de graça, né? São Paulo tem uma frase que eu gosto muito de Romanos 12, versículo 1. São Paulo diz assim, oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, agradável a Deus, esse é o vosso culto espiritual. Oferecer o corpo, onde é que nós sofremos? É nesse corpo. Oferecendo a Deus, né? Ele fala, é um culto espiritual agradável a Deus. Romanos 12, 1. Ou seja, se a gente não der o sentido cristão ao sofrimento, a gente se desespera com o sofrimento. E pode até achar que é inveja, é mal olhado, não é nada disso. Não é? São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente sofre, Deus está nos santificando e está salvando o mundo. Olha, ou o cristão sofre assim, cara, ou ele se desespera, ou ele sofre em dobro porque sofre sem sentido. E a perda do sentido do sofrimento que eu acho mais complicado, né? Porque a pessoa perde a paz interior. Quando a gente sofre confiando em Deus, entendendo esse sentido salvífico, a gente tem uma paz interior, né? Eu estou com a minha vida aqui bem complicada, meu pai está internado em São Paulo ainda quase um mês, minha mãe em casa, precisando de uma outra cirurgia, estão correndo em meio a tudo isso, né? E tantas outras situações ao mesmo tempo, mas entendendo esse sentido. E foi bonito porque o padre Fernando Santa Maria, saudade dele, um abraço, ele falou, Adriana, leia esta carta do Papa João Paulo II, Salvificis Doloris. Você vai compreender o que você, sua mãe, estão passando nesse momento. E eu comecei a ler para minha mãe estava internada na época, em dezembro, eu li para ela boa parte dessa carta e eu fui compreendendo ainda mais esse sentido. Leia, tem uma escrita um pouco culta, né? Mas dá para a gente tirar ali muito conhecimento e uma paz interior muito grande, porque é uma carta belíssima, Salvificis Doloris. Tem no site, você pode colocar lá, sobre a salvação e o sofrimento, o sofrimento pela salvação, traduzindo, Salvificis Doloris Salvação. É o sentido do sofrimento. Vale muito a pena ler e olha, é belíssimo, gente. Vai ajudar bastante você a compreender esse tempo que você está passando. Olha, tem um livro aqui na Canção Nova que é o melhor livro que eu já li quando a gente está sofrendo, O Breviário da Confiança. Esse livro foi escrito por um padre que já morreu,
um padre morreu com fama de santidade, né? Monsenhor Ascânio Brandão, um homem extraordinário. Esse livro, quando eu vejo uma pessoa que perdeu um parente, está desesperado, eu dou esse livro de presente. Eu acho que eu já dei mais. Breviário da Confiança. O Breviário da Confiança. Tem aqui na Canção Nova. É o melhor livro. Eu escrevi um, Sofrendo na Fé, mas o Breviário da Confiança é maravilhoso. A Luzia tem o Sofrer Sem Nunca Deixar de Amar. Tem esse. Sabe, na hora do sofrimento, a gente precisa. João Paulo II dizia 2 coisas: meditar e rezar, para não se desesperar. Meditar, no sentido do sofrimento, aí um livro ajuda, e rezar. João Paulo, no final da vida dele, que ele sofria muito, né? Ele dizia: quanto mais sofre, mais é preciso rezar. Bom conselho esse, né? Quanto mais sofre, mais preciso rezar. E por falar nisso, né, aqui e falando em livros e tudo mais, eu hoje quero trazer para vocês esse livro do Padre Delton, né, que é um padre do Coração de Jesus também, né? Ele não é deoniano, mas é porque é alguém muito íntimo do Coração de Jesus. E aqui, olha, os 7 conselhos do Coração de Jesus. Então, são conselhos vindo do próprio Coração de Jesus, que é a humildade, a escuta, a obediência, a gratidão. Enfim, ele vai trazer aqui. Gente, e o melhor de tudo, tá? Olha a finurinha dele. Ele é fininho, então são coisas dá para carregar na bolsa, dá pra carregar, ficar ali na cabeceira, que você vai, ó, cada dia vendo um conselho e buscando viver melhor. Então, você pode adquirir, ligue no 12 31 86 26 00, tá aí os 7 conselhos do Coração de Jesus. Estamos chegando aí na festa do Coração de Jesus. É, agora já está aí, o mês de junho, junho está chegando aí, né? Uma festa então, muito importante. Já dá para você ir se preparando também. Falando em festa, esse domingo agora é festa de Pentecostes, né? É. Então, nós estamos aí na semana de unidade pelos cristãos e também nos preparando, né, para viver esse grande momento da igreja que é o Pentecostes, o derramamento no Espírito Santo. E aqui na Canção Nova tem acampamento. Então, você pode vir participar conosco. Sexta, sábado, domingo, nós teremos aqui o acampamento. No sábado, teremos show de lançamento do CD do Emanuel Estênio, né, também em homenagem ao Espírito Santo e tantas outras. E na nossa programação, você também vai poder participar do evento de Pentecostes, que está acontecendo lá na Terra Santa, em Jerusalém. Se eu não me engano, é o 5º ou 6º ano desse evento de Pentecostes. Nós já estivemos lá, né, professora, algumas vezes. Beleza, né? E, então, direto ali de Jerusalém. Enfim, venha participar conosco, faça sua inscrição, né? Não deixe Pentecostes passar em branco na sua vida. Vamos essa semana já nos preparando e, principalmente nesse final de semana, clamar o Espírito Santo de Deus pela unidade dos cristãos, pela paz no mundo e tantas outras necessidades que nós temos, né, e desafios no mundo de hoje. Então, vale a pena você participar e se empenhar em viver bem o seu Pentecostes. Eu tenho a impressão que deve ser uma das últimas perguntas de hoje, né? Depois nós temos Dom Orlando, mas é uma que chegou agora também. Professor, estava demorando uma, né? Hoje a gente não falou de casais, então está aqui. Ó. Sobre a nulidade do casamento. Gostaria de saber se em caso de violência doméstica, desde o primeiro mês do casamento, onde o marido se tornou outra pessoa, é possível pedir a nulidade? Sofri violência doméstica 12 anos. A Canção Nova sempre foi meu porto seguro, mas depois de 2 tentativas de suicídio e um aborto causado por uma briga, resolvi me separar. Quais as chances de eu conseguir a nulidade? Eu não tenho condições financeiras para arcar com o processo. Bom, a primeira coisa é que o Papa Francisco pediu aos tribunais da Igreja, primeiro, que sejam rápidos na sentença, não é, dos 3 juízes, e segundo, que os tribunais não cobrem. Então, como ela não tem condição de pagar, os tribunais não podem, do dia para a noite, deixar de cobrar. Por quê? Porque os tribunais têm gente contratada para trabalhar, e são leigos. Tem um custo, né? Não tem custo, é um processo canônico, como um processo civil que tem seu preço. Mas eu penso que com esse pedido do Papa, esses casos de pessoas que não podem pagar e que estão numa situação aí como ela, vale a pena chegar no tribunal e pedir uma isenção das taxas, ou pagar o mínimo que for possível, não sei. Agora, se dá nulidade ou não, é muito difícil dizer. O que é colocado assim,
o Código de Direito Canônico coloca como básico na questão da nulidade é o seguinte: o que pode levar o tribunal a declarar um casamento, dizer que ele foi nulo? Alguma coisa que aconteceu antes do casamento ou durante a celebração. Porque se houve uma celebração e o casamento foi válido, não interessa mais o que acontece depois. É válido, é válido. Pode um ter matado o outro. Mas se na celebração não houve nada antes que impediu a validade. Agora, o caso dela é difícil de analisar. Por quê? Porque será que esse marido que judia dela, será que antes disso, será que ela sabia quem era esse homem? Aí as falhas de consentimento, que é as falhas de erro de pessoa que o tribunal chama, às vezes pode ter casado com uma pessoa achando que era um santo, de repente percebeu que não era. Às vezes foi enganado. Então o tribunal vai analisar tudo isso. Houve dolo, houve má fé, houve engano, houve erro, houve tapeação. Quer dizer, mudança de percepção. Por isso que são 3 juízes que vão dar uma sentença. Então o que eu recomendo a ela é o seguinte: entra no tribunal, faz lá a petição, que é o requerimento, né, onde você deve escrever tudo que você, né, viveu antes do casamento, depois do casamento, tudo isso é importante. O tribunal vai te chamar para ouvir melhor ainda. Enfim, entra no tribunal, é a recomendação que a gente dá. Tem um livro que esclarece bem, é o Casamentos que Nunca Existiram, do Padre Jesus Hortal. Ele ajuda muita gente a entender essa realidade do casamento, da existência ou não do vínculo matrimonial. Então, o livro é Casamentos que Nunca Existiram, do Padre Jesus Hortal. Muito boa essa leitura. É da editora Loyola. Muito Vale a pena esse livro realmente, e é bom ali que ele ensina como é que a pessoa faz a petição. O libelo, né? O pedido para que o tribunal examine a questão. Como é que você deve escrever, o que você deve contemplar, o que você deve rever, porque, na verdade, eu costumo dizer que isso é até um processo de cura, né? Às vezes a pessoa vai fazendo todo esse relembrar, esse reviver de tudo, e ali vai em oração, vai rezando, é muito importante. Leia esse livro, vai te ajudar, e não deixe de dar os passos. E pedir a isenção das taxas, quem sabe você consiga. Dê os passos. Com a graça de Deus, mas não desanime. Eu quero lembrar aqui, gente, estou aqui perdida com os meus papéis. Minha diretora, daqui a pouco, ela vai avançar em mim aqui. Ah, mentira, né? Sem violência. Lembrar que realmente você deve entrar no tribunal eclesiástico, você vê todas as possibilidades, mas lembrar também que violência doméstica é crime. Então, e que você precisa denunciar isso também. Né? Você precisa fazer um boletim de ocorrência, não sei, porque também você tem que se resguardar, né? Fisicamente, a sua integridade física e tudo mais, por conta disso. Afinal, foram 12 anos. Então, você tem que caminhar civilmente e canonicamente também, nas duas coisas aí, tá? Mas nós aqui já nos comprometemos em rezar por você também nessa situação que a gente sabe que não é fácil. Nós vamos lá agora para Dom Orlando, que, olha, é muito interessante. Eu não tenho o nome dela, mas ela disse que ela é de Curitiba. Quem falou, Adriana, já era para eu te agradecer, mas ainda não, tá? Então, Dom Orlando responde a pergunta de Curitiba, que diz assim: eu estou assistindo um programa agora, né, e a minha pergunta é o seguinte: o que a igreja está fazendo com relação à instrução aos educadores da igreja? Como instruir e educar as crianças com o verdadeiro modelo de família cristã? Então está aí a pergunta para Dom Orlando, que ele vai nos responder neste momento. A educação de uma criança acontece 20 anos antes de ela nascer, quando os seus pais ainda são namorados ou quando os seus pais ainda estão no útero do avô e da avó. Por quê? Porque essa transmissão da religião, ela vem de geração em geração. Por outro lado, os pais dando o testemunho da oração pessoal, familiar e comunitária, participando da vida da comunidade, isso já é um grande ensino religioso. Ainda mais, nós precisamos verdadeiramente avós, pais, tios, padrinhos,
transmitir a religião aos nossos filhos. Lá no mundo comunista, a criança já desde pequenina recebe todas as orientações, vamos dizer assim, da ideologia marxista. Nós, o quanto antes darmos às nossas crianças o ensinamento da fé, a catequese, quanto antes, melhor. E além disso, não vamos esperar a criança crescer para falar de religião, porque senão tínhamos que esperar também a educação e tantos outros elementos necessários para uma vida social e familiar, deixando para mais tarde. Nunca atrasemos o batismo, porque depois a criança não vai querer mais ser batizada. E também, quanto mais ensinarmos a religião desde pequeninos, então as crianças elas vão bater palminhas para Jesus. Quando tem uma morte, elas dizem, foi com o papai do céu. Quer dizer, a criança, ela sai ganhando muito, muito com o ensino religioso desde pequenina. Aliás, as crianças, elas convencem muito os pais a irem à missa, a rezarem. A gente vê isso nas famílias. A mãe ainda não rezou, vamos rezar primeiro, antes da refeição. Vamos na missa e não passear. A criança, no fundo, sendo evangelizada, ela se torna também uma grande evangelizadora. Por isso nós temos a infância missionária, onde uma criança também é missionária de outra criança. Ensinemos as crianças desde o útero materno. Lá na Diocese de Joinville, onde eu trabalhei, há um catecismo da educação religiosa da criança desde o útero materno. Faz parte da catequese daquela diocese. Tá aí, tá vendo? É de pequenino que se torce pepino, mas é também de pequenino que a gente vai formando um bom católico. Então, tá aí a dica para a gente cuidar das nossas crianças. A educação começa em casa. Obrigada, professor. Amém. Obrigada, professora Adriana. E a gente se encontra no próximo programa com a graça de Deus. E não se esqueça, clamemos o Espírito Santo neste final de semana. Vamos deixar-nos tomar pelo Espírito de Deus, porque a nossa vida será menos difícil. Eu não vou dizer que será mais fácil, mas é menos difícil com a graça de Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.